Iniciando aqui a entrevista coletiva pós-jogo, Novo Horizontino 1, Atlético 1, com o professor Rafael Lacerda. Professor, a primeira pergunta é do João Vitor, da Fonte TV. Boa noite, Lacerda. O esquema com 3 zagueiros deu certo? Na verdade, não tinha 3 zagueiros, né, de origem, né? Na verdade, o terceiro que estava fazendo era o Luizão, muito porque a gente queria encaixar a marcação em cima da equipe do Novo Horizontino. E no primeiro tempo, defensivamente, a gente controlou a equipe deles com esse sistema de deixar o Luizão como um terceiro zagueiro. Não tivemos quase nenhuma situação de chance do Novo Horizontino, a não ser de bola parada, mas a gente não conseguiu ter a bola, que era a nossa ideia, tendo essa construção com 3, com o Luizão pela direita. Tanto com 30 minutos do primeiro tempo a gente muda para tentar melhorar a construção. Eu trago o Robert para o lado e faço uma trinca por dentro, né? Eu deixo o Ronald como primeiro, o Luizão como um segundo e adianto o Cauã para terminar o primeiro tempo. E aí no segundo tempo a gente abre mão desse sistema com o Luizão fazendo um terceiro e o jogo fica mais de trocação. O Novo Horizontino teve um pouco mais do controle natural por jogar fora de casa, mas a gente queria vitória, mas também ponto importante. Agora é focar no próximo jogo contra o Avaí. Agora a pergunta do Igor Adorno, da Rádio Bandeirantes. Lacerda, boa noite. Por que o Atlético caiu tanto de rendimento no segundo tempo? Acho que também o volume do Novo Horizontino. Volto a dizer, às vezes a gente pensa uma coisa como a questão de usar um terceiro zagueiro, mesmo o Luizão sendo o volante. E a gente teve o primeiro tempo controlado. Mas como a gente veio aqui para tentar ganhar o jogo e a gente conseguiu trazer o Luizão para dentro e eu apostei nas velocidades com a entrada do Yuri para um lado e mantive o Jean, a gente pensou que a gente ia conseguir ganhar o meio de campo. Mas do outro lado a gente tem que lembrar que a gente enfrentou um adversário duro, um adversário de qualidade, que até pouco tempo atrás estava no G4, continua brigando na parte de cima da tabela. Acredito que também não é a queda de rendimento do Atlético, né? A melhora do Novo Horizontino. Foi melhor no segundo tempo, mas acredito que no final do jogo a gente teve algumas situações que se a gente tomasse uma melhor decisão em 2 situações, se a gente toma a melhor decisão, a gente poderia sair com a vitória aqui. Pergunta do Henrique Alcaraz, Feras do Esporte. Lacerda, boa noite. Como você avalia a atuação do sistema defensivo da equipe? Hoje, o resultado pode ser considerado positivo? Ele acabou sendo positivo pelo que aconteceu no segundo tempo. A gente teve, se eu não me engano, duas bolas na trave, mas o Novo Horizontino teve 3 ou 4. E pelo volume que eles tiveram no primeiro tempo, acredito que o ponto não era o que a gente esperava. A gente queria muito a vitória, mas nós temos que lembrar que nós enfrentamos uma grande equipe e fora de casa, na casa do adversário. O sistema defensivo, principalmente no primeiro tempo, deu conta. O Novo Horizontino não conseguiu entrar na nossa área com jogadas de construção, porque a gente conseguiu encaixar bem a marcação. No segundo tempo, depois que a gente toma o gol, a gente acaba sofrendo algumas transições, porque é natural, a gente se jogou mais para frente. Mas vale salientar, acho que o Tito fez uma boa estreia, muito firme. Adriano fez uma boa partida. O primeiro gol, assim, eu não estou aqui, acho que o árbitro fez uma boa atuação, não comprometeu em nada, mas no lance ali, o Romão poderia ter simplificado, jogado para lateral, poderia, mas na imagem que a gente viu, o Romão sofreu a carga, então assim, mas claro que eu não vou vir aqui reclamar, porque eu acho que o árbitro fez uma boa partida, mas o sistema defensivo se comportou bem. Professor, a pergunta agora é do Jânio José, do Jornal O Popular. O Atlético terminou o jogo com Hadley, Fede Martins, Yuri, Maranhão e Kelvin na frente. A ousadia foi premiada, Lacerda? Que bom que deu certo, corremos alguns riscos, né? Tivemos algumas transições, mas aí volto na pergunta anterior, né, do sistema defensivo. Nosso sistema defensivo tem atletas com imposição, tem atletas bons no confronto defensivo, então a gente correu esse risco de se expor, até porque a gente não poderia sair daqui com uma vitória. Então, assim, a gente jogou o time mais para frente, deixou o Maranhão e Martins por dentro, abriu Kelvin e Yuri pelos lados e deu liberdade pro Hadley se aproximar, tanto que a jogada do gol surge, né, de uma jogada do Hadley e uma boa finalização do Kelvin. Professor, Ana Lívia Dias, do Futebol 62, perguntou: faltou entrega para o Atlético, principalmente no segundo tempo? Não. Os jogadores competiram. Se a gente for ver o gol do Novo Horizontino, foi um gol de bola parada, então não, esse grupo é comprometido, esse grupo treina muito, trabalha muito. Claro que a gente queria a vitória, mas não posso em momento algum pensar isso. E olha, até me surpreende, porque o time competiu bem,
se for olhar os números, o Novo Horizontino foi superior em números, foi. Teve mais posse, teve mais finalizações, mas a gente tem outros dados até mais falta a gente fez. Então, assim, claro que a gente teve menos a bola, mas de forma alguma o nosso time foi competitivo, os jogadores tiveram entrega, então não concordo, mas respeito a pergunta. Agora é a pergunta do Igor Oliveira, a última do pessoal de Goiânia, professor. Lacerda, diferente do último jogo, hoje o sistema defensivo sofreu bastante. O adversário teve muitas chances claras. Na sua visão, o que faltou para o melhor encaixe do Atlético no sistema defensivo? Bom, assim, são dois tempos distintos, né? Eu preciso avaliar a partida novamente. No primeiro eu não vi esse volume todo, eles tiveram volume, mas não tiveram chances em jogadas construídas. Eles tiveram 2 faltas frontais, algumas situações de bola parada. No segundo tempo, eles avolumaram mais o jogo, tiveram algumas situações, que talvez fica mais aos olhos das pessoas que estão fora do contexto do jogo, as situações que ocorreram mais na parte final, depois que já estava 1-0 para o Novo Horizontino. Isso é uma coisa natural, porque a gente praticamente abriu mão de uma organização mais defensiva para jogar o time para frente, né, com as entradas dos atletas atacantes que entraram, e ficamos só com o Luizão controlando o sistema defensivo por dentro. Né? O rádio dele é um meia, então era natural. Então a gente tentou controlar dessa forma, mas não vejo que o sistema defensivo foi abaixo. Claro que eles tiveram algumas situações, mas por essas que eu deixei claro aqui, que a gente precisou se jogar para o ataque.